Sim, queridos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula, a segunda aula, Conquistando a Nação através do Ambiente Governamental. É uma aula para abrir a mente dos cristãos, abrir a mente dos filhos de Deus sobre como nós devemos lutar espiritualmente e conquistar espiritualmente. Vai ser uma aula espetacular que vai abrir sua mente e vai fazer você entender muito sobre isso. E nós vamos falar sobre os dois reinos hoje. Como é que funciona o reino espiritual? Como é que funciona o reino espiritual nesse ambiente governamental, nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente que a gente precisa entender e viver? Na verdade, é um ambiente que a gente vive. Como é que a gente vai viver isso? Como é que a gente vai lutar contra isso? Como é que no reino do Espírito nós vamos viver tudo isso? Então, hoje vai ser tremendo, tá? E eu vou pedir o seguinte, você, nesse vídeo, você depois compartilha com outros cristãos que estão no ambiente governamental, em Angola, no Brasil. Onde você vê esse vídeo, compartilha com as pessoas, compartilha com os irmãos. Você vai precisar compartilhar com eles. Compartilha, dá um like, deixa o seu comentário para dizer o que realmente essa aula tocou na sua vida, como é que ela te despertou e como é que ela te levantou espiritualmente. Então, vamos orar. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu declaro que esta aula está consagrada ao Senhor, essa aula é uma bênção, essa aula vai despertar os cristãos para um novo tempo, os cristãos para uma nova conquista, os cristãos para viver o novo de Deus na autoridade do nome de Jesus. Será uma aula de despertamento, de unção, de glória, de mover do Espírito Santo na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Pronto, hoje nós vamos aprender nos dois reinos. E olha só que graciosa essa imagem. Quando a gente começa a ver essa imagem, o que você vê não é tudo. Por exemplo, você chega no escritório, como está aqui nessa imagem linda aqui, aí você vê secretária, você vê colegas, você vê computador, você vê tudo, vê os colegas, aí você vê o mundo vizinho e você diz, essa é a realidade. Essa realidade é que existe. Você vai ver o que você tem que fazer profissionalmente, o que você tem que dar o seu melhor, como você tem que dar o seu melhor, o que você tem que fazer de melhor. Você diz, essa é a realidade que eu estou, essa é a realidade que eu vivo, e essa é a realidade que realmente a gente encara como a única realidade. Mas, pois é, essa não é a única realidade. Nós temos outra realidade. E há um segundo nível, como mostra aí, um nível invisível. Um nível que tem principados, potestades, demônios, dominadores. Esse é o nível. E está sobreposto ao primeiro. E é a realidade dos lugares celestiais que realmente define como o reino do Espírito se move e como o reino físico vai andar. O que nós vivemos no reino físico é reflexo de algo espiritual, é reflexo de algo que mostra no reino espiritual alguma coisa que está andando. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 6, no capítulo 10, no capítulo 10, versículo 6, capítulo 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura para poder ficar firmes contra esses lados do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E olha o que ele diz. A nossa luta é principados, potestades, dominadores deste mundo e contra a força espiritual do mal. Nós temos que lutar contra essas forças, contra essas forças espirituais que estão no mundo espiritual. Essas forças estão atuando no mundo espiritual, e essas forças é que fazem. E geralmente, nós pensamos que essas forças, elas só atuam na nossa casa, elas só atuam na igreja, mas a gente não se atenta que essas forças também atuam nas regiões celestes. Olha só, presta atenção comigo. Se nós fomos ensinados que nós devemos separar política e religião. Se a gente for ver bem política, você vê, eu vou colocar aqui, o que é política? A gente começa a falar de política, ela é nada mais, nada menos a forma de gerir o erário público. Política é a forma da gente gerir. Olha só, política é o conjunto de atividades, decisões, processos usados para organizar a vida em sociedade. A política, na verdade, a gente
é colocado num emaranhado de pensamento de que política é algo fora do normal, é algo que ninguém deve tocar, ou que o cristão não deve tocar, não. É atividade, decisões, processos para organizar a sociedade só. Ela vai envolver, por exemplo, envolve regras de distribuição de recursos, resolução de conflitos e tomar decisão. Gente, política, vamos desmistificar, política é gestão para governar a sociedade. Numa empresa política, a política de governança, vocês podem ver que nas empresas, a política de governança, política daquilo, é como nós vamos gerir a nossa sociedade para que todos nós vivamos melhor. Aí diz, menino, não fala política, não pode ter envolvimento da religião e da política, tá bom. Mas Satanás, ele governa no ambiente de gestão dos recursos da sociedade para que ele reine nisso e o cristão não pode se envolver nisso. Não tem alguma coisa errada? Vou te dizer logo uma coisa, meu irmão, se o teu pastor começa a falar que tem que ter separação entre política e religião, foge desse pastor. Apóstolo está falando isso, sim. Ou, se você não fugir desse pastor, consciencializa o seu pastor de que ele tem que mudar. Porque isso não está certo. Porque isso é um atestado de escravidão para nós. Nós estamos sendo atestados de escravo de Satanás, porque nós separamos a política da religião. Mas a gente não ora para ter o melhor emprego? A gente não ora para a sociedade mudar? Não ora para termos uma vida melhor? Mas por que nós oramos para ter uma vida melhor e há separação? E vou te explicar, que eu já expliquei na aula passada. É porque foi nos colocado uma visão comunista, uma visão leninista, marxista, que tem que ter separação entre o Estado e a religião. Mas todos esses homens, ou mesmo na Rússia e outras, vão buscar religiões ortodoxas, religiões ocultas, para poder ter força e continuar na política. Eles entendem isso, entendem que precisam de forças espirituais do mal para governar, mas para a igreja não se posicionar. Aí vou começar a dizer de novo. Aí um pastor engole essa, não, que tu não pode estar na política. Que isso? Que só não pode gerir o erário público, que só não pode gerir as coisas para o bem comum, o cristão não pode tomar a posse da palavra que diz bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Como Deus é o Senhor? É só porque a sociedade está cheia de igrejas? Não. Podemos ter 1000 igrejas, mas se as igrejas não tomarem decisão e as decisões de governança da sociedade não forem cristocêntricas, baseadas na palavra, baseadas no bem comum, não há bênção de Deus, porque Deus não vai habitar onde os princípios dele não habitam, ainda que tenha muitas igrejas. Entende? O governo de Deus sobre uma nação é quando o centro de decisão decide de acordo com princípios baseados na palavra. Por exemplo, o respeito mútuo, da justiça, da igualdade, tudo isso são princípios baseados na palavra. E tem que ter alguém justo, que não necessariamente é cristão, alguém que é cristão e justo e que tomam decisões baseadas nos princípios divinos. É assim que Deus governa uma nação. Óbvio, a oração, ok, a oração vai existir, as igrejas vão existir, porque tem que crescer, mas debaixo de um padrão de santidade e de caráter transformado por Jesus Cristo. A redenção de uma nação se dá quando o caráter dessa nação é transformado. Por exemplo, quando a sociedade entende que corromper vai prejudicar um ser humano, isso é amor, porque Deus é amor. Como Deus é amor, o amor é aplicado com justiça, com amor, com se preocupar com o próximo. E isso faz parte de uma revelação divina para a transformação de uma sociedade. E é isso que Deus quer trazer. Homens e mulheres que fazem isso. Então, muitas vezes, o Derek Prince, que é um grande pastor, que fala muito sobre batalha e conquista, ele diz que muitas vezes os cristãos, e o cristão olha? O cristão olha esse versículo de Efésios 6,12 e pensa que não deve lutar. Mas Paulo é claro em dizer que há combate realmente. Nós precisamos combater. Nós temos um combate. A nossa luta é contra demônios.
E essa luta não é uma luta corpo a corpo. Eu não vou lutar contra seres humanos. E eu quero deixar claro, muitas vezes nós erramos porque nós queremos lutar com... O que o cristão costuma fazer? Ele não luta espiritualmente, mas ele amaldiçoa com a boca. Ele diz que o governo não presta, o presidente não presta, a ação política não presta, a população não presta. Gente, nós temos o poder de orar e mudar a realidade. E essas aulas vão esclarecer isso. Mas é bom e conveniente para Satanás que a gente murmure, que a gente reclame para termos preso de Satanás e a nossa autoridade não ser válida espiritualmente para mudar o físico. Então, é interessante o cristão ser leigo, é interessante o cristão não ser alguém dotado de conhecimento na palavra e ser alguém postado em Cristo para que ele erre, para que ele fale, para que ele realmente cometa pecado da boca e seja amarrado e não tenha autoridade, porque a nossa autoridade é dada pela a forma de viver e pelas palavras que declaramos para a conquista. Então, numa mesma fonte não pode jogar água doce e amarga. Se você está jogando água de murmuração, a tua palavra de bênção não vai valer porque você é um murmurador e Satanás amarrou a sua vida. Então, a gente precisa entender isso. O nível de batalha é uma batalha real, e essa distinção é para quem trabalha no governo em todas as coisas. Há uma batalha. Então, eu quero dizer uma coisa para você. O teu colega corrupto não é teu inimigo, não é teu inimigo. Entenda bem. O teu chefe injusto não é teu inimigo. O político decide contra os interesses da nação, não é teu inimigo. A gente precisa entender que essas pessoas não são inimigas. Eu não estou falando que nós vamos compactuar com o que está errado, mas essas pessoas não são nossas inimigas, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Você que é cristão entende que você é um ser espiritual. Então, são pessoas que precisam de salvação, libertação e oração. O teu chefe, o teu colega, todos eles precisam disso. Então, o inimigo principal é aquilo que atua dentro deles e à volta deles. Existe alguém que influencia o teu chefe a ser corrupto. Existe alguém que influencia o teu colega a ser idólatra. Existe alguém que influencia as pessoas no trabalho a serem nepotistas. Existe alguém, e esses são demônios. E o crente precisa entender que ele foi feito para governar, para reinar, no ambiente de trabalho e lá ser alguém que vai ser um diferencial naquele lugar. Você foi feito para ser um diferencial naquele lugar. E é isso que nós precisamos entender em Cristo Jesus. Amém? Então, quando eu entendo isso, que o principal inimigo é o que está à volta deles, e se a combater pessoas, se eu passo a fazer isso, eu gasto energia espiritual, a minha energia gasta, porque eu estou lutando contra as pessoas, e a minha força morre, e eu estou lutando contra alvos errados, e eu deixo o verdadeiro inimigo operar livremente. Quando eu luto contra as pessoas, eu digo sempre, o Satanás começa a bater palma e dizer, muito bom, amarrei mais um crente. Bom, acabei com mais um crente, muito bom, acabei com mais alguém para tirar a fé dele. E a pior ainda, nós vamos alimentar uma amargura, um abrir de porta do inimigo para entrar na nossa vida, porque a gente está lutando contra homens. Agora eu vou dizer sinceramente, se te ensina na tua igreja que eu tenho que lutar contra o meu chefe, lutar contra alguém, gente, Efésios 6:12 diz que não é. Então estão a te ensinar errado, você não vai lutar contra pessoas, você vai lutar contra demônios. Então, agora, nessa aula, você vai sair aqui extremamente esclarecido sobre isso. Nós vamos falar sobre isso de uma maneira muito, 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 muito forte. Então, o que eu quero ensinar para você agora? Vamos aqui, eu já para ter mudado esse slide, não dei? Olha só. Opa. Vamos lá. Mostra aqui, vamos agarrar bem. Tá? Então, como eu disse, não é contra o chefe, porque colega, o teu chefe, potestades, principados, hostes espirituais, seu verdadeiro inimigo. Ele influencia teu chefe, ele influencia teu inimigo. O verdadeiro inimigo é espiritual, não é físico. Não é físico. O teu chefe precisa de salvação. Os nossos alvos não são humanos, e muitas vezes a gente acha que os alvos são humanos, pelo amor de Deus.
não é humano, é espiritual. E a igreja de Cristo está se perdendo porque é uma igreja que só pensa na carne hoje. Por exemplo, responde nas redes sociais, e Satanás bate palma, um brigando contra o outro nas redes sociais. Gente, não é assim. Nós temos que entender que existe um ambiente espiritual e a gente está se perdendo por não entender o ambiente espiritual. Nós estamos a lutar contra a carne. Satanás está a reinar e a igreja está a se degladiar. E a igreja não está a lutar contra o verdadeiro inimigo. Nós não estamos a nos unir para lutar contra o verdadeiro inimigo, que é Satanás. Ok? Então, a gente não pode gastar energia contra isso. A gente tem que gastar energia no lugar certo. E existem 4 níveis de Efésios 6:12. Efésios 6:12 e 6:12 fala de 4 níveis de batalha espiritual. 4 níveis. Primeiro são os principados. Principados são governantes invisíveis de regiões inteiras. Por exemplo, o príncipe da Pérsia, em Daniel 10, que nós vamos, ele governa sobre cidade, ele governa sobre países e áreas governamentais muito fortes. Tu tens a potestade. A potestade, ele atua com autoridades delegadas, áreas de influências ocupadas, vai atuar sobre determinada área da saúde, e ele vai querer atuar naquela área para destruir aquela área, áreas de finanças da nação, ele vai querer atuar em determinadas áreas para fazer um estrago. Os príncipes são forças que eles, a príncipe do mundo das trevas, eles operam no sistema cultural, ideológico e social. Vou dar um exemplo. Você vê a nossa cultura ela se tornando cada vez mais kudurista, o kuduro invadindo. Mas olha só, o kuduro invade, ele invade através de pessoas que são influenciadas a levar as pessoas a gostar do kuduro, a estudarem menos, a serem menos doutas, a terem menos conhecimento, a ficarem cada vez mais emburrecidas, e essas pessoas não têm poder de decisão, a não ser um poder de decisão que essa força espiritual faz através de um sistema que opera. E as pessoas perdem a consciência, mas é um príncipe do mundo das trevas, e que vai controlando essas áreas. É isso que acontece. Então, a ideologia social, tudo isso vem desse príncipe, ele vai influenciando várias áreas, a área de relacionamento, a área da música e outras espirituais, que são exércitos demoníacos organizados por tarefas específicas em regiões, bairros, e eles vão atuando, e o reino das trevas, ela tem uma hierarquia especializada e estratégica. Não pense que o reino das trevas é caótico, que ele, ainda que ele é maligno, ele é organizado. Há demônios dedicados para a corrupção, há demônios dedicados para a violência, há demônios dedicados para a imoralidade sexual, idolatria, inveja, mentira. Há demônios dedicados para os salários baixos. Há demônios dedicados para isso. Há demônios que são dedicados para isso. Mas quem é que pode derrotar isso? É a igreja. E a nossa consciência tem que despertar que há demônios a cada área, mas a igreja não desperta que nós estamos diante de uma batalha espiritual e nós precisamos entender isso. Ele é muito... O reino do Espírito é muito dedicado, os demônios são muito dedicados e muito organizados. E aí a gente começa a falar, e eu quero abrir a Bíblia no capítulo de Ezequiel, profeta Ezequiel. Vamos lá, abrir a Bíblia e vamos começar Ezequiel 28. E ele diz assim, Ezequiel 28. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, e ainda que estima no teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se passe a esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Não pela extensão da tua sabedoria, do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações,
os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte, transportados no coração dos mares. Olha só, no Daniel, ele fala duas coisas, o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. O príncipe de Tiro é o reino visível, alguém visível. É como se falasse de alguém visível. Então, ele é um homem orgulhoso, ele tem domínio geográfico limitado e alvo de julgamento direto. E aí a gente começa a falar dos dois governantes em um trono. Ou seja, você tem um trono e ele é governado pelo príncipe de Tiro. E tu depois tem um governante, tá? Que aí começa, esse primeiro é que a gente começa a falar, o príncipe de Tiro. E aí diz, outra lamentação contra o rei de Tiro. Olha só, no 11, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, teu de sabedoria e formosura. Olha só como se iguala já a Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias, de sábio, topázio, diamante. Olha só, aqui começa a falar de duas distinções. O príncipe de Tiro, que é um homem físico, e o rei de Tiro, que é um homem espiritual, que é alguém espiritualmente dotado. E aí, quando a gente começa a falar do rei de Tiro, o rei de Tiro, ele é Satanás. Ele é uma potestade, um príncipe-chefe. Ele aparece como querubim ungido, que esteve no Éden, no jardim, caído por iniquidade de orgulho. E aí que eu quero entender. Você entenda, diante de um governo físico, existe um governo espiritual. E esse governo espiritual, ele pode ser divino, e eu quero explicar muito bem isso, e pode ser maligno. Vamos dar um exemplo. Quem queria governar sobre Israel o tempo todo? Quem queria governar sobre Israel e começou a governar e governava através de sacerdotes de Israel era o próprio Deus. Ele governava e através de sacerdotes ele governava a nação de Israel. Até que um tempo Israel disse, não, eu não quero. Nós queremos um Deus como as outras nações. Nós queremos um Deus como outros. E aí mostra, Deus é político. Deus organizava a nação de Israel. Deus se envolve e se importa com a política, sim. Aí, quando Deus se envolvia com a política, ele dava as diretrizes sobre Israel. Então, ele governava, ele era o Deus que governava. Aí, e as leis, as ações eram dirigidas por Deus. Agora, quando a gente começa a falar de Tiro, isso só é um exemplo, por exemplo, em Angola, você tem o rei, o nosso presidente, e tem um demônio que governa com ele para que as leis e as ações sejam malignas. Isso só vai mudar, e aí é o que eu digo, não é se mudar um partido político, é se os cristãos se posicionarem, tiverem cristãos nos lugares de autoridade e transformar a nação, derrubando esse príncipe, esse reino demoníaco, e Angola levantar um reino divino. Um reino divino em que Deus, através de pessoas que estão no governo, vai conseguir gerir a nação e os pensamentos da nação serão pensamentos do Senhor. Se não for assim, Deus não reina sobre uma nação. E aí, por isso que a gente diz, meu Deus, África não vai, África não anda, Angola não anda. Não anda porque existe um príncipe que governa sobre a nação e não permite com que as leis sejam divinas. E você pode ver que na Europa, nos Estados Unidos, muitas leis e a maneira de ser sempre foram visões corretas e cristocêntricas de igualdade, de respeito, de pensar no próximo, respeitar. Isso é amor. Isso faz parte de uma visão divina. E Deus abençoa. Agora, quando nós não temos isso, a nossa forma de ser não há respeito às leis, Deus coloca respeito às leis, automaticamente Satanás vai reinar e vai trazer sobre nós muita opressão. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa ter. Por trás de todo governo visível, há um governo invisível. Por trás de instituição governamental, há um governo visível, há uma gestão invisível, demoníaca, ou não, se tiver um cristão, que vai reinar sobre aquele lugar. E a nossa visão é que o Senhor governa e vai governar sobre lugares onde nós estamos. E aqui eu quero falar muito sobre isso, por exemplo, sobre espíritos que governam sobre determinados lugares. Vamos lá. Por exemplo,
Agora a gente começa a falar sobre detectar espíritos em determinados territórios em ação. Por exemplo, cidades e seus dominantes. Derek Prince, ele fala muito sobre isso. Ele pegou sobre Chicago, sobre Berlim, e ele sentiu que em Berlim havia muita imoralidade sexual e lascívia. Esse é uma potestade que atua em Berlim, na Alemanha. Em Chicago, muita violência. Em Nova Orleans, feitiçaria e outros mais. Então, nós vamos ver que existem espíritos nos setores da vida pública, como corrupção financeira, manipulação eleitoral, proteção dos pobres, prevenção da justiça. Então, a gente começa a entender, por exemplo, nós aqui em Angola precisamos entender que espíritos estão governando, que esses espíritos estão governando, o que esses espíritos estão fazendo. E ali a gente começa a abrir a mente e entender que há uma governança de espíritos sobre os lugares. E a igreja, ela foi feita para destituir o atraso disso e a ação dos demônios. Agora, se a gente começa aí, no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 10, Daniel 10, ele fala uma coisa, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. E a palavra verdadeira envolvia um grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência em visão. Naquele dia, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Olha só, Daniel pranteou durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. E no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, e o faz. O seu corpo era como berílio, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como estrondo de muita gente. E sou eu, Daniel, que tive a visão. Só eu, Daniel, que tive a visão. Os homens que estavam comigo não viram, nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e se esconderam. E fiquei, pois, eu só e me contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. E o meu rosto mudou de cor e desfigurou, e não retive a força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a cair sem sentidos, com o rosto à terra. Aí aqui começa a falar de Daniel. Ele teve um atraso na resposta, e continuando, ele tinha o quê? Ele fez uma oração em jejum, oração iniciada, existiu uma resistência. Então, era pela instituição. E a resposta enviada imediatamente, e o príncipe da Pérsia resistia ativamente. Então, qual é a revelação desse conflito? Por exemplo, demorou 21 dias para o mensageiro chegar, e o combate, existia um combate. Não é falha de Daniel, não é falha de Deus. Então, que a resposta chegasse imediatamente, porque a resposta não chegou imediatamente. Ou seja, havia uma oposição organizada e espiritual para fazer isso. Mas eu quero explicar uma coisa. Mas Daniel, e outra coisa que eu quero explicar muito sério sobre essa questão de Daniel, muito séria para a gente entender, é que para nós termos uma resposta de Deus e nós termos o que Deus quer fazer na nação, geralmente a gente se levanta e diz: eu vou lutar contra príncipe, eu vou lutar contra potestade. A forma dos demônios perderem força, não é simplesmente a gente chegar e dizer que eu vou batalhar essa batalha. A forma dos demônios perderem força se chama o que o Daniel falou aqui. No terceiro dia, o Daniel disse que ele teve a visão e ele pranteou. Daniel, ele entendeu a palavra e teve uma inteligência da visão. Daniel teve uma visão de como conquistar aquilo. E ele começou a prantear, e ele começou a se arrepender.
se arrepender. Uma das formas, e depois eu vou falar muito sobre isso nas outras aulas, a primeira forma que está em 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome, tal, 2 Crônicas 7,14, é se arrepender. Mas eu disse, mas Deus, como é que nós vamos se arrepender? Demônio perde força onde não há pecado. Não adianta a gente guerrear sem ter remissão, sem ter arrependimento. Mas como é que as pessoas vão se arrepender? Eu vou me arrepender pelos pecados que existem naquele lugar, para que Deus possa começar a transformar aquele lugar e o Espírito possa mudar a mente das pessoas que estão naquele lugar. Ou seja, eu vou entrar na presença de Deus, me arrepender pelo pecado do meu trabalho, do meu presidente, do meu chefe, do meu colega, de quem for. Eu tenho que me arrepender pelos pecados para que Deus comece a transformar os lugares aonde Deus me colocou. E aí começa a entender. Se Deus me colocou para me arrepender pelos pecados, por que eu reclamo? Por que eu acuso? Porque eu dou mais ouvidos a Satanás e sou dominado por Satanás, mesmo sendo cristão, e eu não entendo a visão espiritual, mas eu vivo numa visão carnal. Como eu vivo numa visão carnal, eu vou reclamar, eu vou acusar, eu vou falar, eu vou murmurar. Mas se eu entendo espiritualmente, eu vou me arrepender pelos pecados e vou orar para que Deus transforme o lugar. Então, o Daniel, ele teve 21 dias de resistência, ele iniciou a nação, ele foi perseverante, ele orou, ele perseverou e ele teve vitória. Aí, depois disso, que quando a gente começar em cada setor, orar, começar a fazer atos, profetas, declarar vitória, declarar a transformação dos lugares, começar a se arrepender pelos pecados, começar a declarar mudança naquele lugar, Deus vai mudar a nossa nação em nome de Jesus. Então, a perseverança em nós é central para transformar as instituições. Nós temos que ser guerreiros que operam em resistência contra o que o diabo está fazendo, semeando para que as vitórias possam vir, transformando gerações. Transformação espiritual de uma instituição pública, ela pode demorar décadas, mas nós não podemos desistir. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer isso agora e vai ter tudo agora pronto, mas nós temos que ter constante arrependimento e perseverança. Quanto mais cristãos entenderem essa visão, que o ambiente de trabalho é para você orar, é para você se arrepender. Como assim? Você não vai poder, às vezes, levantar a mão, orar, vai na casa de banho, você vai na fora da empresa, começa junto a colegas, começa a se arrepender pelos pecados, começa a declarar que aquela instituição está mudada, começa depois a dizer, nenhum demônio governa sobre essa instituição, ou essa instituição pertence a Jesus Cristo por direito de criação e de direito de redenção. Com isso, há transformação e a mudança. Deus vai começar a mudar a nação. O que Deus espera dos cristãos é isso, não que a gente entre as igrejas e simplesmente depois nós nos contaminemos com o sistema, somos os mesmos corruptos, os mesmos nepotistas, os mesmos que fazem coisas erradas. Como é que nós queremos mudar uma nação se nós somos lá fora aliançados com as mesmas ações que Satanás prende as pessoas? Então, se você está no governo, meu irmão, está ouvindo isso, pare de ser corrupto, pare de ser nepotista, pare de ser idólatra, de imagem de presidente de partidos. Você é filho de Deus, você foi feito para transformar aquele lugar. Você é mais de Deus do que qualquer partido político, de qualquer pessoa e de qualquer instituição. Você é mais do Senhor do que qualquer outra coisa. Você foi chamado não para ser idólatra de partido e de coisa alguma. Você foi chamado para unir a nação, para levar a nação para Cristo e transformar a nação em nome de Jesus. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos chamados. Então, você tem que ter uma posição. A cadeira que você ocupa no governo não é apenas um emprego. Pare de beneficiar dos benefícios do governo pensando que Deus se abençoou só com os benefícios. Deus quer transformar a nação, pessoas se convertendo, pessoas mudando. Você está numa posição de combate, de peso espiritual. A sua presença, na realidade, ele tem tríplice autoridade. Você tem como cidadão, como filho, como homem de Deus, um filho de Deus em Cristo, como filho da terra. Na aula 3 eu falo sobre isso. Vá lá assistir a aula 3. E a atmosfera vai se transformar quando você começar a orar em línguas. Comece a orar em línguas no seu trabalho baixinho, declarando que haverá justiça, que haverá melhores salários, que haverá oportunidade. Esse negócio do Estado de ter salário baixo é
Um principado é uma potestade que faz com que os salários sejam baixos. Sim, é um demônio, faz com que os salários nossos, o estrangeiro ganhe melhor do que nós. É demônio. Então, uma única pessoa, na posição de governo, exercendo autoridade espiritual, ele mudou o destino que foi Daniel. Deus só precisa de você para mudar a nação. Deus só precisa de você mudar o ambiente espiritual onde você está. Então, você vai fazer uma coisa. Toda essa aula eu quero trazer exercício. Você vai observar em uma semana que ambiente espiritual tem. Qual pressão? Que espírito? Pressão, medo. Você vai, durante a semana, entrar no local de trabalho e ficar 1 minuto na porta. Sem julgar, você vai tentar discernir que espírito você sente que está atuando lá. O que buscar? O que você deve buscar? Sensação de peso, opressão, medo, mentira, inveja, luxúria. E você vai anotar quais são as percepções. E você vai fazer um mapeamento, não uma desviação do que você vê. E para depois nós podemos orar, repreender e declarar a queda desses demônios. Então, os sinais que que está no caminho certo, você quando começa a ter a percepção do reino do Espírito mudada no teu trabalho, que na realidade o ambiente normal é percebido como um campo de batalha, você está no caminho certo. Quando você começar a ter compaixão pelas pessoas em vez de julgamento, seja um desejo de interceder pelas pessoas, você está no caminho certo. Quando você tem paz e foco, paz interior inabalável e a sensação de orações com peso e foco, você está no caminho certo. Se você não tiver isso, você está no caminho errado. Então, você tem que ter um posicionamento estratégico, um reconhecimento de que a sua presença não é casual, mas uma estrategicamente posicionada para mudar a situação. Na autoridade do nome de Jesus, eu acho que você, nessa aula, pegou muitas coisas abençoadas e o Senhor te trouxe muita revelação. Aleluia! Então, eu queria orar com você, terminar essa aula com uma oração e agradecendo ao Senhor tanta bênção que o Senhor deu através dessa aula. Amém? Pai, eu abençoo cada pessoa que está vendo esse vídeo. Que o Senhor levante, desperte, aumente a visão, transborde uma visão sobrenatural e faça deles realmente pessoas cheias do Espírito Santo para conquistarem o lugar onde estão. Entendam que o invisível controla o visível e eles vão controlar o visível pela unção do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Seja muito abençoado pelo Senhor.